Quando nós confiamos em Deus, Ele entra na nossa causa e resolve o nosso problema. Deus tem vitória para você, independentemente do tamanho dessa situação aí, o tamanho desse problema que você tem passado. Nós precisamos, meus irmãos, confiar em Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Em algumas circunstâncias vai parecer, você vai olhar assim, vai ver que parece que você não vai alcançar. Parece que não vai dar nada certo. São apenas aparências e aparências enganam e você não é uma pessoa movida por aparência. É? Wesley Santiago, sempre aqui vos trazendo princípios bíblicos para que você possa aplicá-los no seu cotidiano, na sua vida cotidiana e ter sucesso, ter êxito, segundo a palavra de Deus. Deus, ele quer te abençoar. A intenção de Deus são as melhores para você. Os pensamentos de Deus para você são os melhores. É você que acredita. Nós que acreditamos e pensamos, Deus não me ama, ninguém gosta de mim, eu nasci só para sofrer. São pensamentos que destroem a nossa autoestima, né, de autossabotagem. Nós nos sabotamos quando pensamos e acreditamos que não somos merecedores de alcançar o sucesso, a vitória, a prosperidade. E Deus tem o melhor para você. Somos filhos de um Deus tão grande. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você acredita no sucesso, na vitória, na prosperidade, que é merecedor, ninguém vai poder te parar. E Deus, ele quer te impulsionar, te colocar para frente. Mas nós temos tantas impossibilidades, acreditamos em tantas impossibilidades, que achamos que Deus não tem poder, ou não é capaz de mudar a nossa história. Mas Deus é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. A tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Por que não aconteceu ainda, pregador? Já tô com raiva desse negócio. Porque não é o tempo, meu irmão. Na hora certa as coisas acontecem. Você também precisa se colocar na posição, né? Se preparar, aceitar o trabalhar de Deus, acreditar que Ele muda a situação. E estou sempre aqui vos trazendo a palavra do Senhor, vos trazendo princípios para que você possa aplicá-los no seu cotidiano, no seu dia a dia, em relacionamentos com pessoas. E tem muitas coisas que não se costuma falar nas igrejas, mas a gente precisa falar aqui, porque é uma necessidade, né? Nas relações humanas, nos relacionamentos humanos. Quando nós nos relacionamos ou lidamos com pessoas, tem pessoas de todo tipo, meu irmão. E hoje nós vamos falar sobre transtorno narcisista ou pessoas narcisistas. Essa palavra narcisismo, ela é baseada no mito grego Narciso, que viu a sua imagem refletida na água, se apaixonou e morreu afogado. O narcisista, ele sempre morre afogado. Tem dificuldade de relacionamentos humanos, de se relacionar com outras pessoas, não consegue estabelecer conexão profunda com outras pessoas, são superficiais, acham que são melhores que os outros, e quando as pessoas percebem as atitudes do narcisista, a primeira coisa que ele faz é se defender. E aí ele olha o narcisista assim e fala, opa, eu não quero cair nessa aí não, tô fora de sofrimento, deixa esse narcisista pra lá. Então as pessoas já, com o passar do tempo, acho que a evolução humana, né, as pessoas já estão vacinados contra os narcisistas e sabem que
Um narcisista é sinônimo de frustração, sofrimento, decepção. E, na verdade, o narcisista é um infeliz. Porque ele vive sempre sozinho. E não consegue se relacionar com ninguém. Tem dificuldade de relacionamento. O narcisista, ele tem um senso inflado de autoimportância. Ele pensa que ele é importante. O narcisista é uma pessoa que se acha e pensa que é melhor do que os outros. Que sem a presença dele ali na equipe, nada funciona. É só ele que sabe das coisas. É só ele que consegue resolver os problemas. Então, na verdade, não é bem assim. Então, ele tem um senso de autoimportância. E tem também necessidade de admiração constante. Eu sempre falo aqui sobre as celebridades gospel, né? As pessoas que se alimentam daquela energia de admiração. Na verdade, são narcisistas. Então, ele tem a necessidade de bajulação, de ser admirado. Eu sou o mais bonito. Olhem para mim. Então, ele quer glória para si. E Deus, ele não dá a sua glória a homens. Deus é Deus e pronto. O narcisista, ele tem falta de empatia pelos outros. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não sente empatia. Na verdade, o narcisista só é simpático a si mesmo. O narcisista, ele se ama acima dos outros. Não ama ninguém. Então, muito cuidado com quem você se relaciona por aí. Às vezes a pessoa tem algum tipo de distúrbio cognitivo, algum tipo de transtorno emocional, né? Desvio emocional. E essas pessoas precisam se tratar, na verdade. E você, às vezes, se coloca ali exposto àquela pessoa que tem algum tipo de transtorno, você pode se tornar mais uma vítima de um narcisista. Tome cuidado. Proteja o seu coração. Sobretudo, guarde o seu coração. Proteja o seu emocional para não sofrer. O narcisista superestima suas próprias capacidades e realizações. O narcisista, ele superestima suas capacidades e realizações. Ele acha que o que ele faz é melhor do que os outros. As coisas dele sempre é melhor. O carro dele é melhor. A fala dele é melhor. Se acha melhor do que o irmão. E nas igrejas, os narcisistas dão problemas aos seus líderes. Porque eles gostam de ser estrelinha. Gostam de chamar atenção. E então eles têm essa característica de se achar superior aos outros. E ao mesmo tempo que eles superestimam as suas capacidades e realizações, eles desprezam as dos outros. E assim o narcisista, ele busca o próprio benefício. Ele busca o próprio bem. Não quer o bem de ninguém. Então você, mulher que se envolve com um homem narcisista, você, homem que se envolve com uma mulher narcisista, que tem a expectativa de que aquela pessoa vai melhorar algum dia, saiba que essa pessoa precisa de tratamento. Essa pessoa precisa de se tratar, ao invés de sair por aí ferindo pessoas.
Então, se você tem essa expectativa que o narcisista vai melhorar, você está enganado. Ninguém muda ninguém. A pessoa só muda quando ele quer mudar. E quando o Espírito Santo ele entra e trata. É por isso que a pessoa passa por adversidade na vida. Deus ele permite alguns traumas, algumas adversidades na vida da pessoa, para a pessoa ser curada, ser tratado. Às vezes ele pensa que é melhor do que os outros, ele quer ser estrelinha, ele quer ser a celebridade gospel, e Deus vai permitindo algumas situações para que aquela pessoa ela possa ver que ele não é melhor do que ninguém, que todos são iguais. Nós sempre pregamos igualdade aqui. O senso comum, né, do cristianismo. Então, você não vai mudar o narcisista, viu, homem? Mulher. A pessoa não muda assim da noite para o dia sem se tratar, sem reconhecer que é doente e que precisa de tratamento. Porque o narcisista, ele não reconhece. Envelhece, não amadurece. Amadurecimento não quer dizer idade biológica. Às vezes a pessoa tem lá seus 70, 80 anos, é um narcisista, um imaturo, e sempre viveu uma vida explorando pessoas, se aproveitando de pessoas, de mulheres, ou de amigos, ou de homens também, e não amadurecem. São pessoas que, no ciclo evolutivo, parece que quebrou a roda da carroça dele. Carroça quebrada. Senso de superioridade. Ele pensa que ele é superior. Acredita ser especial, único, se sentindo superior. Muito cuidado com esse chamado, né? Você é chamado, você é especial, você é ungido de Deus, você é superior. Cuidado que você pode estar alimentando um narcisista e não sabe. E você que se deixa levar pela bajulação, cuidado que as pessoas podem estar alimentando em você um transtorno, uma doença emocional, mental, cognitiva, que depois você vai ter problema nos seus relacionamentos humanos. Cuidado com bajuladores. O bajulador, ele sempre te faz ali uma bajulação para se beneficiar ou se aproveitar de você em algo. Então, não se iluda pela bajulação de uma pessoa que te rodeia ali, porque ele te bajula para te explorar. Viu, narcisista? Os narcisistas também são explorados por outros narcisistas. É desse jeito. Então, ele se acha único, ele se acha especial e ele se acha superior aos outros. Quando, na realidade, todos são iguais. Senso de admiração. Quer sempre ser admirado e quer ser o centro das atenções. O narcisista, ele nunca passa batido nos lugares. Chega numa festa, ele quer chegar e parar a festa. E todo mundo para e fica olhando para ele. Sempre a melhor roupa, sempre o melhor vestido, sempre o carro mais caro, sempre a roupa de grife, sempre o sapato mais caro, a bolsa mais cara. Então, esses são reflexos de um narcisista, sinônimo de narcisista, transtorno mental. É por isso que eu estou sempre aqui pregando contra o evangelho ostentação. As pessoas querem ostentar os bens materiais. É porque eu sou mais santo do que os irmãos da igreja. Porque eu moro numa cobertura luxuosa, tenho uma conta bancária gorda e tenho um bom emprego. Eu sou o bambambam. Um bambambam narcisista. Que precisa de tratamento. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Porque essas coisas atrapalham a obra de Deus. Esse tipo de comportamento atrapalha a obra de Deus. Atrapalha a igreja como um todo. Falta de empatia. Não se importa com os sentimentos e necessidade alheia. Não se importa com ninguém. Ele não quer saber se você está triste, feliz ou chorando. Um pastor narcisista, ele até usa palavras doces para te comover. Usa palavras bonitas para te manipular. Mas, na verdade, ele não se importa com o que você está sentindo. Se você está triste, feliz, chorando, se está faltando comida na sua casa. Ele quer introduzir, incutir na sua mente, tipo assim, por exemplo, que você deve votar no candidato dele. É um exemplo.
para que depois o candidato dele vença a eleição e ele possa se beneficiar com alguma coisa, com algum cargo, sei lá, qualquer coisa. Então, muito cuidado com as manipulações de um narcisista, pois ele não sente empatia por ninguém, não se importa com você e não se importa com a necessidade dos outros, a necessidade alheia. São reflexos de um narcisista. Comportamento explorador. É manipulador e de atitudes questionáveis, tirando vantagem dos outros. Pois é. Isso aqui se aplica bem aos pastores políticos, que têm as suas atitudes questionáveis, são manipuladores e sempre se aproveitando dos irmãos. Tem a maioria, nem todos, tá? Mas a maioria dos pastores nas grandes convenções ou nos campos, né? Não tem nenhum curso universitário. Outros compraram seus diplomas. Hoje, para ser pastor, na maioria das convenções, precisa ter um diploma de teologia, pelo menos, básico. Isso aí é muito importante que tenha mesmo, meus irmãos. Mas as pessoas não conseguem se sobressair ou vencer na vida, como as outras pessoas, como um profissional no mercado de trabalho, aí ele vai ser pastor. Aí ele vai viver de dízimo e de oferta dos irmãos, vai se aproveitar dos irmãos da igreja. Vamos filiar todo mundo aqui no PL. Vota aqui no meu candidato porque ele é o que defende Deus, pátria, família. Atitude de um narcisista. Manipulador. Por que você está falando isso aqui, pregador? Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Esclarecimento sempre ajuda. E esses manipuladores, que pode ser pastor, pode ser empresário, pode ser aquele dono da van lá, né? Foi até processado por impor os seus funcionários a votar no seu candidato. Você vê aí alguns governadores criticando que as pessoas tenham faculdade, no nível superior, estudem. Por quê? Porque uma pessoa ignorante, sem estudo, é mais fácil de manipular, meus irmãos. Porque a pessoa, quando ele tem um certo esclarecimento, ele não se deixa manipular por um narcisista. E, infelizmente, também é um sintoma de sociopatia, e essas pessoas dominam as massas. Porque a média, os medíocres, a média no geral, não tem tanta maldade, não tem tanta malícia e vive a sua vida normal. Entendeu? Aí quando chega alguém ali para manipular as pessoas, geralmente, eles têm o dom da oratória, sabe manipular emoções, sentimentos, sabe o que falar, a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E o dinheiro está entrando no bolso. E você está perdendo. Muitas vezes a pessoa não sente tanto essa exploração, porque tira um pouquinho de cada um. Então, tira tipo assim, nós estamos aqui com oferta de 10 reais. 10 reais é pouco para você, mas se você pegar ali 1 milhão de pessoas, 10 vezes 1 milhão. 10 milhões, né? Você está entendendo como é que funciona a coisa? Então, eles se especializaram a manipular as multidões a fim de lucrar muito mais. Sintoma de narcisista. Muito cuidado com essas coisas. Eles não têm senso crítico e não sentem culpa. Não aceita críticas e sempre culpa os outros por seus próprios erros. Não tem peso na consciência nenhum. Eles não sentem culpa. Eles vai ali e te causa o maior prejuízo, defrauda você, extorque a igreja e sai dali balançando as mãos assim, limpando as mãos, feliz da vida e não sente culpa de nada. E não aceitam ser criticados. Vai numa igreja de uma liderança autoritária da extrema-direita
E critica o pastor da igreja pra você ver o que eles fazem com você. Te bota da porta pra fora. É como nós temos visto aí na internet, né? Segurança pegando os membros assim, jogando pra fora, chutando, batendo, sendo escorraçado das igrejas. Se você não votar no meu candidato, por favor, sai de um a um. Se não for do partido do meu candidato, sai daqui. Esse tipo de coisa. Muito cuidado com esse povo, porque eles são perigosos. E egocentrismo. Acredita que o mundo gira em seu redor. Não consegue estabelecer conexões humanas profundas. E o outro é visto como meio de satisfazê-lo. Ou só quer usar os outros. Enquanto você for útil para o narcisista, você é importante para ele. Quando você não tiver mais utilidade, o narcisista ele simplesmente te descarta. E o narcisista ele pode ser um líder de igreja, o narcisista ele pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um empresário, pode estar ali inserido no mercado de trabalho. E as suas características, geralmente, elas são utilizadas para submeter as pessoas ao seu prazer, ao seu bel prazer. Então eles veem a pessoa ali em algo que eles possam se beneficiar. Utilizá-lo para satisfazer o seu ego, os seus desejos. E nós vamos procurar falar, no decorrer dessa semana, as características dos narcisistas, né, nos relacionamentos, tanto em relações afetivas, como familiares, nas igrejas, e no mercado de trabalho também, né? Muito cuidado, nós estamos aqui para esclarecer, eu trago as boas novas do Evangelho, o conhecimento que liberta, abrindo seus olhos para que você não seja vulnerável a um explorador, alguém que vai te causar danos, e muitos tiram até a vida das pessoas. Muitos perdem até as suas vidas, né? O caso do Clezão lá, que perdeu a sua vida na Papuda, né? Foi utilizado por um narcisista, botaram pilha nele. Entra aqui na minha religião, na minha igreja, entra aqui no meu partido, vota no meu candidato, vai lá fazer tentativa de golpe, vai lá quebrar os 3 poderes. E aí um pai de família que se deixou levar, se comprometeu, cometeu crime e perdeu a sua vida na cadeia. Se liga, muito cuidado.